É uma coisa que eu odeio, malhar. Puta vida. É engraçado, tipo assim... Mas não é só você. Eu acho que dizer que adoro, É. com raras exceções. Mas assim, a massa muscular é importante como equilíbrio corporal mesmo. Você vai sentir isso depois de 50. Você tem que tentar buscar alguma coisa. Você vai sentir isso. Sabe qual foi o artifício que a gente arrumou aqui pra gente, de fato, cuidar do corpo esse ano? Transformei em trabalho. Agora nós vamos criar conteúdo dessa porra, então aí agora eu tenho que fazer, entendeu? Agora tá na agenda. Ah, entendi. Entendi. Ok. Faz sentido. Se funciona pra você, ok. Então você vai saber que ter massa muscular, por exemplo, impede que você tenha osteoporose. Que você perca massa óssea. É verdade. Então tem gente que fala assim, ai Bia, você faz? Eu falei, eu faço porque eu não quero ter osteoporose. O meu principal motivo da gente ter entrado nessa é porque eu não quero morrer agora. Já é um bom caminho. Não, se você pensar bem... Mas isso não é suficiente. Eu precisei transformar em trabalho. Entendi. Tá Entendi. bom. Mas é uma causa nobre. É uma causa. Você está botando, você está se apegando a metas, ok? Positivas. E outra coisa, a gente também pensa no exercício, só pensa na musculação, mas exercício é tão amplo. É Tem verdade. tanta coisa que você pode buscar. Entendeu? Você não precisa só ir para uma academia levantar peso. Você tem outras formas de você exercitar. Você pode estar caminhando, por exemplo, no Rio, caminhar na lagoa, caminhar em volta do seu prédio. Você pode fazer uma aula de dança, você pode fazer jiu-jitsu. Você tem 1000 formas. Eu conheço pessoas que são super atletas e detestam musculação, mas adoram outros tipos de esporte. Sinceramente... Nenhum. Não, não é nem isso. Não é nem isso que eu ia falar. Inclusive, eu gosto de nadar. Opa, é o melhor esporte. Mas, assim, sinceramente, a principal coisa que me trava na hora de fazer alguma coisa, alguma atividade física eu podia estar produzindo. Então agora eu vou produzir, entendeu? Enquanto faço atividade física. Mas olha só, você está esquecendo que o cérebro funciona em ser e fazer. Tem uma coisa que você tem que... tem o ócio criativo também, que pode ser a hora do exercício. Você precisa dar um tempo para ele absorver as coisas que você está jogando ali. E você não, se você ficar o tempo inteiro só em atividade intelectual, e por isso que, por exemplo, uma atividade como luta, a luta é uma atividade que o teu cérebro não se permite pensar em outra coisa. Por quê? Porque na hora que você está lutando, o teu cérebro pensa o seguinte, aquele cara pode arrebentar meu nariz. Então, o que ele liga? Sobrevivência. Alerta, você fica em alerta. Então ele vai ficar ali. Porque a questão de você estar praticando uma coisa que você esteja em outro lugar, não ajuda em nada. Não ajuda, por exemplo, a controlar a ansiedade. Então você precisa de algo que foque a sua atenção. Se for, não sei o que você vai fazer aí em relação a transformar isso em trabalho. Mas é uma boa opção. Mas lembre-se que tem horas que a gente tem que dar o tempo para ele absorver. Para ele reconectar, para ele fazer novas conexões. Esse meu tempo aí é o tempo que eu tô, sei lá, cheguei do flow, tô em casa, aí eu tô no computador. Ou às vezes vem tomando banho. Mas aí tô no computador ali de bobeira, ali vendo as paradas, lendo alguma coisa, ou alguma coisa que me interessou. Mas não é eu vou de estudar bobeira. aquilo ali. Entendi. Porque não é de bobeira, você está enfiando mais informação. É. Tem uma hora que ele precisa... Você não está relaxando. Por exemplo, meditação. Tem muito preconceito com meditação, porque aí o cara monta escolas de meditação, e aí tem que ser sentado, tem que ser na posição não sei o quê, não precisa nada. Tem que ser do jeito que você achar que deve ser. E a meditação é uma coisa que te dá um poder que é você ser dona do seu tempo e do seu silêncio, de uma vez só. Se você faz isso 15 minutos, nesse livro Felicidade, eu falo como eu medito. Eu não medito pela respiração, eu medito pelo batimento cardíaco. Por quê? Porque antes da gente respirar, a gente já tinha um batimento cardíaco. Então aí eu vou no que veio primeiro. A primeira coisa que se forma no embrião é um projetinho de coração. Por quê? Porque tem que levar sangue para que tudo se desenvolva. Você vai respirar, depois você nasce. Antes disso, teu coração, ó. Então, é uma frequência, e é tão interessante, eu medito deitada, tá? E
eu começo eu faço 6 respirações profundas e deixo. Quando você faz isso, você esvazia o pulmão e você entra em contato muito mais fácil com o coração, que ele está aqui, né? E aí, o batimento cardíaco vai indo, e depois eu vou levando isso para cada célula, para cada parte. Chega uma hora que teu corpo inteiro vibra na pulsação do teu coração, você já não sabe nem qual o limite que você tem da cama, do teu corpo. É como se você virasse uma massa pulsante. Nessa hora, cara, é sensacional. É sensacional. Meditação é muito além. Inveja. Olha, e eu não uso droga para meditar, não. E eu te digo que meditação é uma forma de tratamento. É uma forma de cura para muita coisa, para ansiedade, para depressão. Ansiedade, nossa. Principalmente para ansiedade. E como te inspira depois? Porque é como se você jogasse uma vascularização dentro do teu cérebro. Cara, depois você sai dali muito mais pronto. Então, talvez você esteja com ideias pré-concebidas de que você produz mais produzindo. Tem uma hora que você tem que deixar o cérebro, porque ele é uma máquina chata. Se você ficar o tempo inteiro dizendo o que ele vai fazer, ele fica... Uma pessoa no seu perfil é uma pessoa que eu indicaria assim, uma meditação, mas não buscando as meditações que você vai, joga lá no Google, ou que vem uma... Eu acho que você precisa, no início, pelo menos, para você aprender. Tipo, um profissional que esteja ali te orientando. Às vezes ele consegue sozinho. Já tentei também. E eu sempre começo a pensar em outras paradas quando eu ver, caralho, eu tava aqui para meditar. Por isso que eu tô falando, porque assim, quando você foca no batimento cardíaco, uma coisa muito forte. Essa coisa... É muito forte, gente. É como se você focasse na fonte da vida. Tanto que você morre quando o coração para. O cérebro fica lá um tempo ainda, porque tem sangue ainda chegando lá. Então, assim, a pulsação é uma coisa tão forte. Não sei. É o som da vida. Para ser feliz, precisa meditar. Eu acho que é uma das coisas que mais faz com que você possa ter uma conexão que não é só uma coisa material. É isso que eu estou falando. Essa meditação da pulsação, chega uma hora que você perde a noção de corpo. Você é uma massa pulsante. É uma coisa muito, muito interessante. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.